Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos encerrando a lição da Escola Sabatina, a 10ª lição. Ao longo desta semana, nós estivemos estudando Fazendo o Impensável. Estivemos ali estudando o capítulo 53 do livro de Isaías. E nesta sexta-feira, 5 de março de 2021, nós encerramos a lição desta semana. E um dos textos da lição diz o seguinte: após ter falado sobre o nascimento, a identidade e a trajetória do libertador divino, Isaías finalmente revelou a tragédia suprema que nos dá esperança, a fim de alcançar, salvar e curar pessoas perdidas como nós. O servo de Deus suportaria voluntariamente o nosso sofrimento e castigo. Este é o resumo da lição desta semana, mostrando que, para que nós pudéssemos ser alcançados, ou seja, o inalcançável fosse alcançado, Jesus Cristo passou por todo o sofrimento da cruz do Calvário e recebeu o castigo que nós merecíamos ter recebido. Ele ocupou o nosso lugar. E eu gostaria de encerrar a lição dessa semana com uma passagem da escritora Ellen G. White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 302, que diz o seguinte: a lei do governo de Deus devia ser engrandecida pela morte do unigênito Filho de Deus. Cristo arcou com a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. Ele pôde sofrer, porque foi sustentado pela divindade. Ele pôde suportar, porque era sem uma mancha de deslealdade ou pecado. Cristo triunfou em favor do homem, ao assim suportar a justiça da punição. Ele assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa. Nesta citação, Ellen White ela afirma que a morte de Cristo exaltou a lei de Deus. E é interessante que muitas pessoas, muitos líderes religiosos dizem por aí, pregam nos púlpitos de várias igrejas que a morte de Cristo anulou a lei de Deus, que ela cancelou a lei de Deus e que por isso nós cristãos hoje não temos mais que obedecer à lei de Deus. Porém, aqui nós vemos nesta citação, nesta interessante citação, que dizendo que a lei de Deus, na realidade, ela foi exaltada na cruz. Ou seja, ao invés de ser cancelada, ela foi exaltada. Por quê? Como nós podemos explicar isso? Porque se a lei de Deus pudesse ser anulada, como muitos afirmam, não haveria a necessidade de Cristo ter vindo a este mundo morrer na cruz pela humanidade. É isto mesmo. Por quê? Porque o pecado, segundo 1 João 4, verso 3, o pecado
é a transgressão da lei de Deus. E segundo o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte, ela só entrou neste mundo por causa do pecado. Ou seja, o homem foi condenado à morte porque pecou. O pecado gera a morte. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se a lei de Deus pudesse realmente ser anulada, bastaria para Deus, ao invés de vir a este mundo morrer pelo ser humano, bastaria para ele anular a sua lei e não haveria necessidade de Cristo ter vindo aqui morrer na cruz. Se Cristo veio aqui neste mundo, ou seja, o próprio Deus veio a este mundo morrer na cruz, era porque a lei não podia ser anulada. A lei de Deus, ela não muda e muito menos pode ser cancelada. Tanto que Cristo veio e pagou o preço que a lei exigia pelo pecado, ou seja, a morte. Então, nesse sentido, a cruz de Cristo, ela exalta a lei de Deus, ao invés de anulá-la. E cai por terra, portanto, o argumento que muitos líderes religiosos, teólogos até, usam para justificar a não obediência, principalmente ao quarto mandamento da lei de Deus, ou seja, a observância do dia de sábado. Então, essa história de que a cruz anulou a lei não passa de uma falácia, ou seja, de uma mentira arquitetada por pessoas que querem justificar a transgressão aos mandamentos de Deus. Que o Senhor abençoe a todos e que nós possamos ter um feliz sábado na presença do Senhor.